Depois de tudo que aconteceu, Freya vai até o quarto da Ruby pedindo desculpas. Essa cobra. Como se não fosse o suficiente, ela acabou ficando doente e Elenia não conseguiria ficar com a Ruby por um tempo. Mas que tudo que ela quisesse era só pedir das empregadas. E como tudo pode piorar, logo seria aniversário do Izek e Ruby queria fazer algo pra ele. E a empregada pessoal da Eli sugere que ela borde um salgueiro, só para prejudicar a nossa Ruby. Mas ainda bem que ela conhecia a história, porque a mãe do Izek e da Elenia tinha ido de arrasta pra cima em um salgueiro. E para completar, ela teve a audácia de falar que não era para Ruby ir ao baile. Só que dessa vez Ruby realmente acreditou. Ainda assim, Ruby fez um presente pro Izek e queria entregar pessoalmente. E no dia do baile ela suborna Lucille para ajudar a se arrumar. Querendo ser rápida e ir escondida, ela acaba se molhando na chuva. Chegando na porta não conseguia entrar e só ficou observando se sentindo uma intrusa. Não bastava Ruby estar mal, ainda parece a cobrinha menor quando ela se afastava do baile, se sentindo meio quebrada. Antes que ele falasse algo, Ruby acaba não deixando. Mas quando vira para sair, ali estava o motivo do Lorenzo não falar nada. Izek e Ivan, na tentativa de fugir, ela acaba caindo. Mas Izek a ajuda a levantar. Então ela descobre que ele nunca disse para ela não ir ao baile. Ou seja, mais uma obra da empregada. Até agora foram 3 tentativas de prejudicar a Ruby. Estão contando? Em pouco tempo ela vai junto de Eli se trocar enquanto tinham uma breve conversa. Voltando para o baile, adivinhem quem foi fazer companhia para ela? A cobrinha da Freya. Pelo menos não ficou muito, e deu espaço para a fofura da princesa Arryn e de mais uma menininha, que queriam tocar no cabelo da Ruby. E ali elas ficaram até a chegada do Izek e do Ivan. E sabe a menininha? É a irmã do Ivan, Leia. Izek ajuda Ruby a se levantar e ali ela aproveita para dar o presente que ela fez. Um lenço com bordado de girassol com uma cartinha, que Izek gostou. No dia seguinte Ruby conhece o Duque de Omerta, ou melhor seu sogro, que fica indignado por saber que Ruby e Izek não foram no templo, que só acontece depois da primeira noite do casal. Se é que me entendem. Ruby conseguiu contornar a situação com o Duque, mas quando foi visitar Izek no treino, ela fala sobre a situação de não terem tido a primeira noite, que o pai dele comentou sobre a ida ao templo. E mesmo Izek dizendo para ela não se preocupar, Ruby sabia que se isso não acontecesse, não iriam no templo, ou seja, seria mais fácil cancelar o casamento. Ela continua com o papel de fã apaixonada e Izek acaba cedendo. À noite quando chega no quarto, Ruby estava deitada na cama de olhos fechados, mas não estava dormindo e sim pedindo mentalmente que Izek aparecesse e que não fosse tão selvagem. Mas quando parecia que tudo iria acontecer, Izek não avança quando acaba sabendo da cicatriz da Ruby, que vocês já sabem por quem foi causada. Eles apenas ficam deitados juntos. Na manhã seguinte, enquanto se arrumava para ir ao templo, Ruby recebe uma carta de Romagna, o que a deixa com medo, mas fingia para Eli que estava tudo bem. Antes de ir para o templo ela fica mais um pouco com Eli onde acaba fazendo uma coroa de flores para Izek. E quando chega lá, adivinhe quem ela encontra? Isso mesmo! A Freya. Ela tinha ido ao templo com o irmão para visitar o tio dela. Lorenzo estava com outras pessoas que estavam com cara de poucos amigos. Só mudando quando Izek chega. Quando Ruby mostra a coroa de flores para ele, a cobrinha não fica nem um pouco feliz, mas logo muda. Se fazendo de boa amiga, porém o joguinho dela não deu muito certo e quando Ruby sai sendo carregada pelo Izek, e já estando longe, Freya joga um pouco do seu veneno mostrando sua verdadeira face. Enquanto estavam no templo, Izek ficava próximo ou na frente de Ruby, não gostando do arcebispo de Arendelle, ficasse tão próximo dela, que por sinal ele é o tio da Freya. Izek até demonstrava serem um casal na frente dele, a ponto de querer participar, como um casal, do evento de caridade de Santa Agnes, que a Ruby tinha sido chamada sozinha, e só para deixar avisado aqui entre nós. Vai ser um evento que vai trazer gatilhos fortes para a Ruby. No evento eles chegam juntos e só se afastam quando Ruby iria pegar uma bebida com o Andy, e ali foi chamada pelo arcebispo. Quando reencontra Izek ele estava com a Elenia e o Duque, mas irritado por estar com o pai ali. Com o decorrer da festa Ruby se junta a Eli e Freya, que enquanto combinavam sobre a nova empregada para Ruby bebiam vinho, Freya cospe sangue. No desespero Ruby vai tentar ajudar a Freya mas é empurrada pelo Izek. A situação estava tão caótica que Ruby entrou em choque, olhando para o sangue em sua roupa, lembrando de sua irmã na vida passada, e só é tirada dele quando Lorenzo pula nela querendo a ferir, a acusando de querer acabar com a Freya. E antes que Ivan pudesse fazer algo, o pai do Lorenzo taca uma cadeira nele, o tirando de cima da nossa Ruby. Um verdadeiro caos. E enquanto ele pedia desculpas pelo comportamento do filho, um monstro apareceu. Ruby se tremia e queria vomitar, mas Ivan conseguiu a tirar dali e a levar para um lugar seguro. Mais tarde, na mansão o Duque conversava com Ruby, querendo saber o lado dela da situação e é aí que ficamos sabendo, que para o nosso não agrado, Freya ficou bem, e que o que ela tinha tomado no vinho era uma solução de pedras mágicas, sendo essa mistura usada para chamar os monstros,
Ruby se sentia sobrecarregada. Sabia que todos acreditavam que ela tinha feito isso por ciúmes da relação da Freya com Izek, e que por ser a filha do Papa, ela teria facilidade para conseguir as pedras. Mas é surpreendida quando o Duque a chama de família e que a insultar seria o mesmo que insultar Omerta. Em pouco tempo ele se retira do quarto, deixando Ruby pensando em quem poderia ter feito isso. Alguém que não gostava da família Furiana? A família da Ruby? Alguém que queria que suspeitassem dela? Ou seria culpa de Césare? Ruby se sentia mal com tudo aquilo, muita coisa acontecendo e ainda tinha doença que atingia todo o ano. Quando ela bebe água sente grãos de areia dentro, rapidamente ela joga o copo no chão, logo ela começa a limpar pensando se queriam causar a mesma dor nela, porém sem que ela notasse Eli aparece atrás dela. Eleni a empurrava contra a parede, com raiva, perguntando por que o que ela estava fazendo, que já tinha notado as marcas na mão da Ruby. E que se ela quisesse deixar esse mundo, que fizesse isso em silêncio. Vendo a Ruby em choque e tremendo, falando que era a única coisa em seu controle, ele volta ao normal, pedindo desculpas, deixando uma Ruby ainda em choque para trás. No dia seguinte Ruby vai ao templo, já que o arcebispo tinha chamado. Quando estava chegando, ela se esconde assim que escuta Andy falando com Lorenzo, que estava muito irritado, ainda acreditava que a Ruby era um monstro, gritava xingando a Ruby e nem mesmo Andy conseguiu parar. Escutando tudo aquilo, Ruby sai e se esconde no jardim, não sabia mais o que estava fazendo ali ou melhor, se tinha algum lugar para ela, sentia tanta dor com tanta coisa acontecendo em sua vida. Mas para um momento de alegria, o Guaxinim Popó aparece, ficando preocupado, principalmente depois de ver o nariz dela sangrar, ele a coloca em suas costas. Ruby acreditava que ninguém se importaria com seu desaparecimento e aceita ir com o Popó. O que ela não imaginava era que não seria assim. Longe dali Ivan encontra Izek com a cara destruída, e enquanto conversavam e ele irritado porque não queria imaginar se Ruby fosse realmente culpada pelo que aconteceu com a Freya, pensava se o que tinha feito era o certo, lembrando como Ruby estava no dia que Freya foi envenenada, até que Andy aparece correndo e conta sobre o desaparecimento da Ruby. E nesses 4 dias que ela passou desaparecida, Izek não parava de a procurar, e nem sabia quem deveria culpar, o arcebispo que a chamou? Os empregados que não notaram o desaparecimento? Elenia que descobriu tarde demais? Freya que não deixava Elenia sair de perto dela? Ele mesmo. Ele se lembrava que quando descobriu o que a empregada-chefe tinha feito, ele deixou passar, pensando que ela estava agindo assim pelo bem da família. Ele foi tirado de seus pensamentos quando caçadores falavam que tinham visto uma bruxa loira junto de alguns monstros. Nesses 4 dias, Ruby viveu na floresta junto do Guaxinim Popó, e um hipogrifo que apareceu na caverna que o Popó deixou a Ruby. Depois do susto de encontrar com ele, Ruby vivia em completa harmonia com os dois. Além de outros que monstros apareciam, curiosos, pareciam querer entender a Ruby, e em meio àquela alegria de estar no meio deles, Ruby acaba ficando pensativa. O que Izek estaria fazendo agora? Será que ele foi a procurar? Será que ele notou o seu desaparecimento? Rapidamente ela tenta tirar isso de sua mente. Mas o Popó vai até ela e começa a puxar as bochechas dela querendo que ela sorria. Vendo como ela estava, com um sorriso mais triste, ele abraça. Mas logo começa a chover e ela, o Popó e o hipogrifo, vão em direção à caverna. Porém Ruby tropeça e acaba caindo em um buraco. Mas não fica muito tempo só, porque os dois pulam no buraco atrás dela. E Ruby tem uma surpresa, pois naquele lugar estava cheio de rubis, as pedras preciosas. Os 3 ficaram muito empolgados. Mas essa empolgação foi substituída pelo medo, já que ali no meio daquela pilha tinha um dragão. Izek vai para o caminho que os caçadores falaram, levando poucos soldados, e entre eles o Ivan. Enquanto ele é alertado sobre os monstros e que provavelmente a Ruby já não estava entre nós, eles escutam um barulho extremamente alto, conseguindo saber de que monstro vinha. Enquanto isso, Ruby estava prestes a colapsar com o dragão em sua frente. E a confusão foi formada. O dragão segura Ruby, mas o Popó e o hipogrifo não ficam quietos, eles atacam o dragão. E mesmo assim, o dragão não a atacava, parecia que ele também a entendia. Mesmo tentando sair ele não deixava, o que fazia com que a Ruby ficasse confusa. Deveria ficar ali? Deveria sair? Não entendia e nem o dragão deixava. Parecia estar brincando com ela. Antes que conseguisse entender melhor a situação, Popó e o hipogrifo conseguem tirar a Ruby dali, a levando para longe, e enquanto eles se recuperavam, começou a neve, fazendo Ruby ficar encantada com cada floquinho que caia sobre ela, sendo tirada daquela pequena tranquilidade por Izek que chega chamando sua atenção. E antes de falar mais alguma coisa Izek sem pensar 2 vezes já iria tirar a espada para atacar os 2 monstros, mas é impedido pela Ruby, que estava com um misto de emoção. Ela gritava para ele ir embora e sai correndo dali. Ela não queria voltar para aquele ambiente, onde vivia com medo, sem saber se teria paz ou se conseguiria se salvar.
Queria ficar longe das ilusões, a tristeza aumentava lembrando, em como estava com esperanças, de que finalmente teria uma família de verdade. No meio daquele turbilhão de pensamentos e correndo, ela acaba tropeçando, caindo chorando. Não sabia se o choro era pela dor interna de tudo que estava passando, ou se era pela queda. Chegou em uma situação que ela já não queria viver naquele mundo. E ela é surpreendida com o dragão que aparece em sua frente. Pensando que tudo acabaria ali, exausta, Ruby acaba desmaiando. E enquanto tudo isso acontecia, Izek tinha ficado parado ali, vendo a Ruby correr para longe. Tinha ficado em choque pensando na expressão dela. E só volta à realidade quando escuta o barulho do dragão, avistando o monstro voando segurando a Ruby inconsciente. E sem pensar duas vezes Izek corre em direção a eles. Quando Ruby acorda, se assusta com o dragão, não entendendo o que aconteceu, já que acreditava que ali era seu fim. Mas é surpreendida pois ele parecia querer cuidar dela. A ponto de dar um cogumelo que ajudaria a cuidar do machucado em seu pé, ela se sentia mais confortável e mais tranquila ali. Mas como tudo na vida da Ruby, a tranquilidade acabou rápido. Izek apareceu, irritado, acreditando que o dragão iria machucar. Ruby se assusta, e o dragão também reage. E assim Izek tirava a espada para atacar o dragão. Em um movimento rápido e até desesperado, Ruby joga o cogumelo no Izek para o fazer parar. Nem ela acreditava no que tinha feito. E rapidamente, ela para o dragão. Só que tudo muda quando sua atenção volta para Izek, que com aquela expressão, fazia com que seu medo aumentar. Não sabia se deveria explicar sobre os monstros, se ele acreditaria nela. Mas precisava tentar e a primeira coisa que consegue falar era sobre Freya, que não tinha nada envolvido com ela, que sabia que ele acreditava que ela era uma bruxa, que não tinha a intenção de fugir, porém acabou desmaiando e aqueles monstros cuidaram dela. Tinha medo que Izek fizesse algo com eles, mas foi surpreendida com um olhar cansado, mas também aliviado. Ruby ficou sem entender. Ele não a culpava? E antes que pudesse reagir, Izek estende a mão para ela, a chamando para irem para casa. Mesmo receosa ela pega a mão dele, e novamente é surpreendida pelo abraço. E aquele abraço era o que Ruby precisava. Siga, curta e comente, para mais.